quarta e última memória, que é a memória corporal. Vamos entender um pouquinho sobre a memória corporal. Segundo os estudos científicos, né, nós formamos as contenções, nós contemos, né, emoções que podem prejudicar as nossas funções mentais. Nós fizemos essas contenções de emoções que podem prejudicar as nossas funções mentais. Então, aquelas contenções negativas podem alterar a nossa mente. E alterando a nossa mente, automaticamente altera o nosso corpo. E o que altera o nosso corpo reverbera de novo a nossa mente. Então, nós emanamos, absorvemos, reverberamos tudo que nós emanamos e nós vibramos em frequências. E essas frequências, tudo que eu emano, reverbo, eu absorvo, e tudo que acontece na mente reverbera no corpo, e tudo que nós sentimos no corpo, de novo reverbera na mente. Então, funciona desse jeito. Tudo está interligado. Tudo que altera a mente, altera o corpo físico, tudo que altera o corpo físico, altera a mente. Então, o que nós sufocamos ou reprimimos, desencadeia no nosso corpo, provocando úlceras, hipertensão, alergia, asma, estresse. Inclusive 45% dos cânceres vem dessa fonte. Então é necessário, o que eu estou contendo, o que eu estou reprimindo e estou reverberando, porque aí eu reprimo, aí eu causo uma lesão no corpo mental e no corpo físico, né? Inclusive no corpo sutil, espiritual, extrasensorial, que é a nossa intuição, nossas emoções. Então, a memória corporal é uma das recordações ligadas ao corpo, né, que pode ou não pode ser percebido de forma consciente, né? Muitas vezes nós nem percebemos o que nós estamos fazendo com a nossa mente, nossos pensamentos, e sequer nós temos a consciência de que quando eu penso negativo, interpreto coisas negativas, estou emanando frequências, e o centro energético das emoções absorve que nem um ímã e reverbera no corpo físico. E a memória corporal é uma das recordações ligadas ao corpo físico, né? E assim, se nós percebemos ou não, mas ela vai criando lesões. E essas lesões podem ser agradáveis, como elas podem ser desagradáveis, dependendo de como é o estímulo, dependendo o estímulo gerado pela nossa memória, pelo que foi percebido em algum momento. E de como ele foi experimentado, experienciado. Nós precisamos ressignificar todas as nossas emoções. Elas causam um prejuízo muito grande. Se eu tenho uma dor numa perna, é porque primeiro já aconteceu algo na mente inconsciente. Porque tudo que acontece na mente, o corpo vai pagar por isso. A memória corporal pode não ser percebida quando a sensação ela é percebida pela parte da memória. Ou a memória ela é percebida a partir de uma sensação. Ou a memória é percebida a partir de uma emoção, uma sensação, uma emoção, ou através de uma memória. Tanto faz, se a memória corporal pode ser percebido por sensações percebidas a partir da memória, ou se a memória corporal pode ser percebido, né, a partir de uma sensação, ou vice-versa. Mas a memória e a sensação são
da mesma pessoa, é da pessoa que sente, é dela. A memória é da pessoa que sente, a sensação é da mesma pessoa. Então, só é percebido quando dói uma parte do corpo. Porque são as manifestações da memória e as manifestações das sensações no corpo. E quando eu sinto uma sensação no corpo, é porque já passou muito tempo algo negativo na minha memória. E a gente percebe nosso corpo quando já é doença. A partir somente daí nós damos importância quando já está o nosso corpo lesado por doença. Oxalá, se nós tivéssemos essa consciência, identificaria as sensações, identificaria a memória dos pensamentos negativos antes dele causar sensações no corpo físico. Porque quando uma memória corporal ela é acionada, o corpo demonstra o que realmente está acontecendo em forma de sintomas, em estados físicos, em estados fisiológicos. Mesmo que pareça que nós estamos fazendo bem, mesmo que nós dissemos para os outros que estamos confortáveis, mesmo que queremos convencer que os outros estamos bem, mesmo que com a nossa situação atual, as outras pessoas não percebem nós, mas o nosso corpo, ele acaba apresentando aquilo que foi reverberado pela memória da nossa consciência. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Quando nós pensamos negativo, o corpo vai absorvendo e vai transformando isso em doença. Exemplo, se eu sinto tristeza, a tristeza pode atacar meu fígado, meus intestinos, minha bexiga. Quando eu sinto raiva, ataca meu estômago. Quando estou preocupada, ansiosa, ataca o meu coração, estressada, meu coração. Então, quer dizer, o nosso corpo vai pagar por isso. Porque a memória corporal é a linguagem do nosso corpo e ela é honestamente do jeito que nós pensamos, a memória corporal se manifesta no nosso corpo físico. Então, temos a cada instante, principalmente nos momentos de crise, a oportunidade de aprender com a linguagem do corpo. Quando estamos em crise, quando estamos sofrendo, nós temos ali um grande campo de conhecimento, aonde nós podemos dar uma parada na nossa vida, para naquele momento, aprender a linguagem do nosso corpo. E nós estamos sempre, praticamente, constantemente negando os sinais. Não prestamos atenção nos sinais. Ficamos suprindo os sinais do nosso corpo, até quando nós sentimos eles, nós ficamos suprindo eles com o quê? Com medicamento. Com medicamento. Com atitudes, né, que contradizem o nosso modo de ser. Nós ficamos ignorando os sinais e nós permanecemos no padrão de comportamento que gerou o desconforto. Usamos remédio para querer resolver, mas o nosso padrão de comportamento que gerou aquele desconforto no corpo físico continua. Tomamos remédio, achamos que nós vamos resolver o problema, mas o padrão de comportamento que gerou esse desconforto no corpo físico continua. Então, quer dizer, isso não resolve o problema, mas vai agravar cada vez mais, cada vez mais. Com terapia corporal, nós podemos aprender a linguagem do corpo, né? E seguir o que nos diz
o corpo, observando e harmonizando os estados emocionais. E uma vez feito isso, nós temos um benefício enorme para a nossa vida. Harmonizando primeiro o quê? Os estados emocionais. Se sente dor no corpo em algum lugar, qualquer situação, existe algo na sua mente também para ser harmonizado, né? Porque são manifestações da memória, com sensações manifestadas no corpo físico. Porque a nossa memória, ela vive no corpo também. O nosso corpo tem uma lembrança disso. Ela guarda informações desde a vida intrauterina, passando por nossas primeiras experiências após o nascimento, até a nossa adolescência e todas as experiências até o momento atual. A nossa memória vive e existe no nosso corpo isso, na memória corporal. Está imprimido na nossa memória, em todas as células, em todo o nosso DNA, existe essa memória do corpo. Assim como o nosso corpo, ele recorda os toques que nós recebemos lá na infância. Se foram toques traumáticos que nós recebemos, fica guardado na nossa memória. Ou se foram toques acolhedores, de carinho, de afeto, de atenção, esses toques permanecem guardados, né, na nossa memória. Agora, olha só, vamos entender a diferença desses toques que ficam gravados na nossa memória. Eu falo de toques porque são toques que têm a ver com a memória corporal, que o corpo guarda a forma como fomos tocados. Se a forma foi traumático, ele guarda na memória. Se o toque foi acolhedor, guarda na memória. Então, o toque acolhedor, nós seres humanos, nós necessitamos desse tipo de toque para sobreviver. Faz parte da nossa vida, nós precisamos de mínimo de afeto, de carinho, de atenção. Nós necessitamos, né, um mínimo de afeto, de atenção, para satisfazer as nossas necessidades básicas. Aquele toque acolhedor. Porque assim, quando nós fomos bebês, nós somos completamente dependentes do cuidado dos adultos. Somos dependentes do cuidado da mãe, do pai. E a satisfação das nossas necessidades básicas da vida vem através da atitude acolhedora dessas pessoas. E nós necessitamos esse acolhimento. E esse acolhimento, esse toque acolhedor, fica registrado na memória corporal nossa. E quando lá no futuro nós não somos tocados com afeto, carinho, nós somos acolhidos, faz falta, nós sofremos por isso. Se tornamos seres carentes, né? Não se sentimos completos porque falta de afeto, de carinho, de atenção. Agora, quando o toque é traumático, né, que é para o outro lado, existem aqueles toques ou atitudes traumáticos, a falta de cuidado do corpo físico é uma delas que pode apresentar como um descuido ou um descaso dos pais ou dos responsáveis em fornecer para esse bebê o vestuário, o abrigo, o alimento, o auxílio médico, a supervisão apropriada que essa criança precisa. E essa falta de cuidado, às vezes, pode ser falta de cuidados graves, aonde os pais, né, ou responsáveis, eles colocam a criança em situação de perigo, de violência, né? Por exemplo, podem ser torturados, os pais batem, suram, torturam e reprimem, ou também as moléstias sexuais, os abusos sexuais, as agressões físicas, tudo isso envolve. O abuso de droga, por exemplo, e isso fica imprimido na memória corporal.
E tudo isso se manifesta na vida futura. Aí o que acontece? Aí a criança, ela cria estratégia de sobrevivência. Ela cria essa estratégia para poder sobreviver a essas formas, né, de negação, de negligência ou de forma de toques traumáticos, e a criança desenvolve algumas estratégias para sobreviver. Então ela pode ser muito no futuro, essa criança ela pode ser muito muito rebelde, ela pode ser agressiva, ela pode se tornar uma pessoa revoltada, ou uma pessoa dependente, uma pessoa violenta, uma pessoa que necessita de exagero de atenção, ou uma pessoa submissa, ou uma pessoa que rejeita o toque humano. Tudo isso são prejuízos depois na vida futura. Quando a sensação de insegurança, de qualquer motivo, ela é ameaça. Então pode haver esses traumas lá na infância. E uma forma mais intensa de ameaça a essa segurança é a agressão física, infelizmente, que tem como sequência a geração de uma série de estratégias de sobrevivência pela criança. Ela vai criando. E ela vai se tornar um futuro adulto insensível, vai se tornar um futuro adulto bruto, sem carinho, sem compaixão, porque guarda dor. E essa dor, ela perpetua. Ela se manifesta em forma de violência na vida adulta depois. E o que é não ter memória? Não ter memória é a perda de memória por diversas causas, né? Sendo que a mais comum, né, acontece pelo estresse. Pelo estresse acontece a maior perda da memória, né? E a ansiedade, as pessoas ansiosas, as pessoas que não descansam, as pessoas que não têm uma noite boa de sono, também prejudica muito a memória, e ela acaba não tendo uma boa memória. E também as pessoas acima de 60 anos, né? Quando os neurônios eles já estão bastante gastos e a memória não funciona bem, vai perdendo devagarzinho a memória, porque ela começa a não reter mais tantas informações, levando a esquecimento de certas situações. Então, existem diversas causas para a perda da memória, sendo que a principal é o estresse, né, e a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes fatores, mas também pode estar associada também a diversas situações de depressão, de alteração de sono, de uso de remédios demais, ou a hipertireoide, né, influencia na memória, as infecções e doenças neurológicas, como as doenças de mal de Alzheimer, prejudica a memória. Agora, podia perguntar, Alice, é normal ter esquecimento? Sim, é normal, faz parte do processo da vida do ser humano, né? Ter, às vezes, momentos que a gente esquece, né? Que a memória falha, que a gente não lembra. Desde que não sejam afetados, né, por uma doença que a gente precisa observar, que quando nós esquecemos as coisas por mais frequência, né, aí sim já temos que observar, porque aquele esquecimento pela vida corrida que nós temos, que nós esquecemos alguma coisa em casa, que devia ter levado junto, ou quem sabe deixado uma janela aberta, ou deixou um documento lá no escritório, esse esquecimento faz parte de nós seres humanos nessa vida tão desenfreada que nós estamos vivendo. Agora, quando é muito frequente, precisamos prestar atenção, né? Porque pode estar ocorrendo alguma doença, né? Então, quando essas frequências aumentam, é sinal de que um nível mais grave de estresse está tomando conta de você. Quem sabe é sinais de depressão ou até mesmo alguma doença neurológica. Então, precisa prestar atenção nesse sentido, ok?
Por que conhecer os fundamentos da memória é interessante? Muitas pessoas podem estar perguntando, por que precisa conhecer todos esses fundamentos que estou passando? Porque é idêntico a você comprar um celular, né? Você comprar um celular cheio de novas funções e você não saber lidar com esse celular. E para saber lidar com esse celular, você precisa fazer o quê? Você precisa ler o manual para entender, né? Como que são essas funções. Com a nossa mente é a mesma coisa. Por isso é interessante ter esse fundamento de como que a nossa memória funciona, para quando algo aconteça, você saber o que fazer, né? Para nós termos o autocontrole, para termos mais foco e agilidade de pensamento. Porque às vezes falamos coisas para outras pessoas e as outras pessoas, elas entendem bem outra coisa. Ou às vezes a outra pessoa fala algo para mim e eu entendo bem outra coisa. Então, por isso que nós precisamos ter os conceitos e entender os fundamentos da memória para melhorar a nossa memória, para ficar esperto, né? E quando nós temos uma memória boa, nós podemos melhorar em vários fatores da nossa vida, inclusive a nossa carreira. São tantos os motivos bons para nós conhecer e melhorar o funcionamento da nossa memória. Olha só, as pesquisas neurocientíficas, elas mostram como o cérebro aprende e que interfere na fixação dos fatos da memória. Como as emoções fortes, sentidas, reprimidas, tanto as positivas, negativas, elas ou ajudam ou prejudicam a nossa memória. Mas podemos, com técnicas, permanecer com uma memória mais fresca, mais equilibrada. Técnicas de repetição, né? Técnicas de conexão, que nós conectamos para identificar situações iguais, para conhecer outras situações. Ter a consciência desses fatores já facilita bastante, né? Para nós ajudar a memorizar as coisas. Então nós sabemos, além de tudo isso, nós sabemos que o cérebro, ele tem a capacidade de aprender a vida toda, que no passado se falava que o cérebro, a criança apenas, que nós aprendíamos as coisas apenas na infância. No passado, você entendia assim. Hoje a neurociência, segundo as pesquisas, mostra para nós que nós podemos aprender a vida inteira. Não existe período da vida em que nós não podemos absorver novos conhecimentos, porque o cérebro, ele absorve, abre novas sinapses no decorrer do longo da nossa vida, não somente lá na infância, né? Então, na medida que as informações vão entrando, né, o nosso cérebro tem a capacidade de aprender, porque ele é meio plástico, ele vai se modificando, né, abrindo conforme as informações entram, né? Então, entender isso. No passado achava-se que nós não aprendíamos mais, mas nós aprendemos até, né, sair dessa dimensão para outra. O que estraga a nossa memória, né? O que poderia estragar a nossa memória? O estresse, a tensão, a pressão, são os piores inimigos que estragam a nossa memória. Ao longo do tempo, né? Esses estados emocionais, estresse, tensão, pressão, que são os piores inimigos do cérebro, ao longo do tempo eles destroem as células cerebrais e eles danificam o hipocampo, né? Aquela região do cérebro que é envolvida na formação de novas memórias, que abre as novas sinapses, na recuperação, abre novas sinapses para novas informações, mas também pode ativar, malhar as antigas memórias também. Porque nós temos a memória recente e temos a memória antiga, né? Muitas pessoas até perdem a memória recente e permanecem só com a memória antiga. Por quê? Porque foi danificado por tensão, por estresse, né?
por preocupação, ansiedade, foi danificado as células cerebrais do hipocampo, que é responsável por formação de novas memórias. Aí você acaba perdendo a memória recente, né, por essas vias. Mas como que nós podemos gerenciar tudo isso e cuidar disso? Cuidar, eliminar o estresse, a tensão, a pressão, por meio de meditações, por técnicas de relaxamento, né? A maioria das pessoas, ao invés de buscar caminhos de superação desses condicionamentos mentais, o que elas fazem? Elas simplesmente vão buscar remédio. Elas correm para a farmácia e buscam remédio. Mas os remédios não vão ao fundo para desassociar os fatos responsáveis que desencadeiam os problemas da memória. Os remédios não fazem isso. Ok? Como cuidar da nossa memória de forma correta? Como cuidar se o remédio não é o caminho correto? Como cuidar? Fazer meditação, mexer mais o seu corpo, fazer exercícios físicos, malhar a mente, né, com jogos, com interpretações de texto, com interpretações de livros de quadradinhos lá. Aprender cada vez mais, né? Modificar a comida, comidas mais saudáveis, dormir bem, dormir pelo menos 8 horas por dia, eliminar o estresse, ter hobbies, o prazer da vida, prazer, a alegria de viver, descansar, parar mais com essas bebedeiras que está tão disseminado e dizem que é socialmente, que só acaba com a nossa memória, né? Acaba com a nossa mente, que é um veneno, mas as pessoas acham que é socialmente tudo correto. Fazer atividades físicas, comer de maneira bem saudável, o fumo, fumar, drogas, tudo isso, eliminar tudo isso são formas de cuidar a nossa memória, né? Agora nós vamos, para encerrar a nossa live de hoje, nós vamos para algumas dicas práticas que ajudam, né, a melhorar os nossos quadros mentais. As dicas práticas são: a primeira coisa a ser feito é mudar a forma com que a gente vê a vida. Aí eu te pergunto, como você, mulher poderosa, vê sua vida? Ao invés de dizer, a minha vida está difícil, está tudo tão difícil, ao invés de dizer isso, eu quero viver bem, pois eu tenho um objetivo a ser atingido. Olha que diferença. É tudo tão difícil. Agora vamos modificar isso. Eu quero viver bem porque eu tenho um objetivo a ser atingido. Esse objetivo que você tem para atingir, esse objetivo, ele mantém o seu entusiasmo. Ele faz você viver. Vai fazer com que você produza a química cerebral necessária para ajudar no seu trabalho. Porque quando nós temos objetivos, o nosso organismo produz neurotransmissores positivos. Outra prática que nós podemos fazer é a lei da imaginação, se usar da lei da imaginação. Porque a imaginação é a principal arma para facilitar a nossa memória. A imaginação é a capacidade que nós temos de dar cor, imagem, colorido, né? Trazer informações que estão simplesmente adormecidas na nossa mente. Trazer à tona, botar um colorido, trazer para o imaginário tudo isso. E quando você utiliza a imaginação, você cria a imagem dos seus sentidos. E você conhece a real situação da sua vida, daquilo que faz sentido para você. Isso faz com que várias áreas do seu cérebro entrem em ação. Você ativa as áreas do cérebro, fazendo com que as informações, né, se fixe na mente inconsciente de forma positiva. Assim você vai começar a melhorar a sua memória.
Então aprenda a lidar com as emoções. E cada vez que você sentir raiva, frustração, né, no decorrer do seu dia, interrompa rapidamente, né, essa sensação de raiva, essa vontade de reclamar, e tenta imaginar uma saída mais prática, uma saída melhor, uma situação mais leve, uma situação mais alegre em cima dessa situação que nós sentimos uma sensação de raiva, de frustração que nós sentimos. Então sobrepõe através do imaginário, cada vez que vem uma imagem, uma sensação negativa de raiva, de frustração, tudo mais, uma de alegria, de realização em cima do negativo. Então, faça isso por você, né? Não entre nesses conflitos internos. Seja o juiz de você mesmo. Existem também alguns suplementos para melhorar nossa memória, porque eu trabalho com fitoterapia, né? Eu sou formado também na área de fitoterapia, homeopatia. Então existem alguns suplementos que você pode tomar que vão te ajudar a melhorar a sua memória, que é a vitamina C, vitamina E, o ginkgo biloba, o ginseng, o alecrim, né? O coenzima Q10, vitaminas do complexo B, do complexo B12, o colina, o zinco, são tudo, então, suplementos que você pode estar usando para melhorar a função, né, da sua memória, que literalmente contribui na função cognitiva normal de você, ok? E vamos lá, agora vamos para uns passos, que eu quero deixar aqui uns passos que você pode fazer, que eu quero que você memorize. E para encerrar, né, essa nossa live de hoje, eu quero que nesse momento você se sente confortavelmente e feche seus olhos. E a partir do momento que você fecha seus olhos, você se desliga de mais de 700 mil informações. Ao fechar seus olhos, senta-se confortavelmente, sinta-se bem instalado, respire profunda e lentamente, inspire, expire, relaxe. Isso. Continue respirando e relaxando, soltando cada vez mais toda a musculatura do seu corpo. Isso, agora deixa a respiração normal. Deixa a respiração normal. Imagine. Traz o seu imaginário situações suas, das memórias do corpo físico, sensações no corpo físico, sensações mentais no corpo mental, e observe essas sensações das memórias neurológicas, da memória sensorial das emoções, sensações, e a memória do corpo físico, que é o toque, a forma como foi tocado, se foi em forma acolhedor ou traumático. Traga uma cena de alguma dessas memórias na sua memória. Uma cena. E deixa a sua memória vivenciar uma cena que você viveu, de uma manifestação dessas memórias. Deixa sentir a sensação no corpo. Quem sabe uma pressão no peito, uma arritmia cardíaca.
um vazio na barriga. Quem sabe sente uma sensação nos intestinos reverberando. Agora você pode fazer uma sobreposição, sobrepondo fatores positivos em cima dessa memória negativa. Sobrepondo fatores positivos através do seu imaginário. Traga no seu imaginário fatores positivos de alegria, de leveza, de bem-estar, de afeto, de carinho, de atenção, de acolhida. E sentindo que está tudo bem com você. Que você tem valores, virtudes e qualidades. Que você tem valores, virtudes e qualidades. E sinta-se calmo, calmo, tranquilo, tranquilo, seguro, seguro. E deixa sentir isso. E sinta que na medida que você vai sentindo essas sensações de calma, tranquilidade, seu organismo, sua memória corporal, mental, neurológica, se harmoniza, se equilibra. E você começa a se sentir cada vez melhor, cada vez mais tranquilo, calmo, seguro. Leve, muito leve. E sinta essa sensação, essa energia agradável de sentimentos positivos, de emoções positivas, de sensações positivas, tomando conta de todo o seu ser. E você se sentindo cada vez melhor, mais tranquilo, mais tranquilo, mais tranquilo. Isso, muito bem. Agora, mentalmente se imagine no alto de uma montanha. Mentalmente se imagine no alto de uma montanha. E você se sentindo tranquila, calma, alegre, feliz, entusiasmada, abrindo seus braços, olhando longe no horizonte as árvores, a longitude, o céu, o ar, a sensação, a energia de todo esse espaço, você olhando 360 graus ao seu redor e você se sentindo leve, muito leve, sentindo admiração por você, pelo seu estado emocional, por essa sensação que você está sentindo agora. Uma sensação de leveza, de liberdade, de poder, de tranquilidade, de satisfação, de harmonia e equilíbrio. E deixa sentir essa energia, deixa sentir o ar, que é o ar da vida, o cheiro das árvores, da terra, das plantas, sentindo essa sensação da longitude do horizonte, do azul do céu, se sentindo cada vez mais tranquila, alegre, satisfeita, sentindo admiração por você, sentindo admiração por você. Isso, agora respire profundamente, soltando o ar. Inspire,
Solte, vai voltando sua mente para a mente consciente, já tomando consciência do seu corpo físico, se sentindo leve, muito leve, e abre os seus olhos, se sentindo maravilhosamente muito bem. Isso. Agora pode deixar seu comentário, deixa seu comentário aqui embaixo, como que foi a sua participação. Coloca o seu comentário da importância desse conteúdo, porque o seu comentário ele é importantíssimo para nós. O seu comentário ele pode ser conteúdo, quem sabe, para a próxima live. E ao comentar, você também estará ajudando mais pessoas a entenderem situações da vida delas. É dando que se recebe, coloca o seu comentário, você está dando energia para outras pessoas e você vai receber energia em troca. Ok? Então reveja esse vídeo vai ficar no ar, né? Para você entender um pouco mais essas 4 memórias. Me acompanhe nas minhas redes sociais, no meu canal Mulher Poderosa, né? Que é esse canal aqui, canal das Mulheres Poderosas, ok? No meu YouTube, né? No Facebook, no Instagram e o meu site, o Estudo da Mente. Vai lá, se você gostou, vai lá, dá um like, compartilhe, deixa seu comentário, né? Sobre esse artigo, né? Das Mulheres Poderosas. Compartilhe com suas amigas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as Mulheres Poderosas. E muita gratidão no coração, paz e luz.